Pronto, olha ele aqui. Tudo Tudo bom, bem, Vitor? Flávia? Boa noite. Boa Obrigado pelo noite. convite. Deixa eu perguntar, enquanto as pessoas vão entrando, vocês estão conseguindo ouvir? Você está conseguindo me ouvir bem? Estou te ouvindo bem, Flávia. Vitor, primeiramente queria agradecer a sua presença aqui na live. Né? Eu vou tecer meus agradecimentos enquanto eu vou esperando as pessoas entrarem. Tenho uma grande admiração por você, né? Desde sempre. Então, assim, fico muito feliz que você tenha aceitado o convite e vou te apresentar aqui rapidamente, tá? Nosso papo hoje vai ser sobre o modelo social de deficiência, o que é o modelo social, os avanços que ele trouxe para a questão da deficiência no mundo e no Brasil e também as críticas que ele sofre, né? Então, vou apresentar o meu convidado, que é o Dr. Vitor Almeida. Ele é doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É isso? Isso, pela UERJ. Pela UERJ. O Vitor atualmente está fazendo o seu pós-doutorado também em Direito Civil pela UERJ. É professor adjunto da UFRJ, é a Universidade Rural? Isso, Federal Rural, exato. Universidade Federal Rural do Rural do Rio Rio de de Janeiro. Janeiro. Entendi. E, além disso, o Vitor é professor dos cursos de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e advogado, além de autor de diversas obras jurídicas sobre o tema. Inclusive, não posso deixar de mencionar, estava com alguma delas aqui, porque esses dias eu estava lendo. Então, só isso daqui, ó, obra da pesada do Vitor. Alguns livros em que ele foi coordenador e contribuiu com artigo, como, por exemplo, Direito, Vulnerabilidade e Pessoa com Deficiência, esse aqui. Outro livro onde ele foi coordenador também, junto com a Heloísa Helena Barbosa, da UERJ, em que ele coordenou e também contribuiu com artigo, o prefácio do Gustavo Tepedino, Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência à luz da Constituição da República. Esse aqui também, o Código Civil e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também coordenado pela Heloísa Helena Barbosa, Bruna de Lima Mendonça, em conjunto com você. Isso. São alguns do que eu tenho aqui. Eu acho que é uma das obras principais que você tem, que é a capacidade civil das pessoas com deficiência e os perfis da curatela. Muito bom também, Talvez que algo eu até estava... que eu mais tenha demorado para elaborar, que estou prestes a, na verdade, a já concluir a atualização da segunda edição, mas ela é fruto de todo um esforço, né? Porque esse livro aí originou da minha tese de doutorado. Então foram 4 anos estudando esse tema para chegar aí a algumas conclusões a respeito desse assunto que é tão interessante e ao mesmo tempo tão importante e relevante socialmente. Eu até estava relendo a parte aqui, eu já tinha lido, eu até estava relendo a parte aqui em que você fala como o modelo social modifica a questão da teoria das capacidades, né? Isso. Então, Vitor, vamos começar o nosso bate-papo. Eu queria que você me explicasse aqui, mais ou menos, o que é o modelo social de deficiência, tá? Que é o modelo social de deficiência, é o modelo que está em vigor na atualidade, tanto no plano internacional, né? Estamos aí com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, incorporada pelo Brasil com status constitucional, inclusive, tanto no plano interno, como principalmente a Lei Brasileira de Inclusão. Então, explica para a gente como é que surgiu esse modelo. Obviamente, ele não foi o primeiro modelo de abordagem da deficiência. Como surgiu esse modelo de deficiência que vigora na atualidade e o que significa esse modelo, o que ele é na prática? Bom, Flávia, antes de mais nada, eu preciso agradecer imensamente o convite, né? Rapidamente aqui eu preciso realmente dizer que eu, né, sempre fico muito admirado e muito feliz com todo o seu empenho na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, na criação desse Instagram, na sua prática enquanto defensora pública.
Foi sempre um imenso prazer encontrá-la em diversos congressos, né, que nós já tivemos a oportunidade de conversar, de dialogar sobre esse assunto. Então, acho que é importante a gente ter pares com quem a gente dialoga e que compartilha das mesmas angústias, né, a respeito de um tema que... São muitas. São muitas, e é um tema que é muito mais do que um tema acadêmico, é um tema que tem um desafio, né, a respeito da efetividade. Sim. E que trata da vida de tantas pessoas. É um tema muito, muito prático, realmente. Por exemplo, eu vi entrando aqui agora a Michele, que ela é uma das mães lá da Associação de Crianças com Autismo, da comarca onde eu trabalho. Então, assim, a gente sofre muitas angústias para implementar os direitos dessas pessoas na prática. Exatamente. Então, fica aqui meu agradecimento, é sempre um prazer. E sempre bom ter uma leitora, né? Aguardo as críticas, os comentários. E eu sei que também você agora está se enveredando aí por essa escrita mais acadêmica no seu mestrado. Então, fica aqui o meu registro, o meu agradecimento. Bom, como você bem mencionou, na verdade, o modelo social da deficiência é uma nova formulação teórica política que surge no Reino Unido, mais ou menos nos anos 60 do século passado, mas que vai ganhar impulso mesmo mais no final do século passado, nos anos 80 e 90, sobretudo. Ele tem uma importância muito grande, né, no que tange a sua formulação teórica política no Reino Unido, e depois vai se espraiando, né, depois ele vai se difundindo em outros países, mas não somente porque lá começa o movimento, e também porque no meio acadêmico, já nos anos 90, começa dentro do ambiente acadêmico que a gente chama de Disability Studies, que seriam os estudos sobre a deficiência, que sempre foi um assunto negligenciado pela academia, né? Sempre foi um assunto invisível, talvez, é um termo que eu utilizo muito na minha tese, e em razão disso, talvez nos anos 90 a gente tenha uma formulação teórica mais consistente, uma formulação teórica... Por que os estudos da deficiência eram até então invisibilizados? Na verdade, a história social das pessoas com deficiência é uma história marcada pela invisibilidade desde sempre. Então, o modelo social talvez seja o modelo que a gente hoje, né, entenda como o modelo que tenha sido adotado pela Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e, por via de consequência, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, ou também chamada de Lei Brasileira de Inclusão. Só que se a gente for desde lá de trás, não é o primeiro modelo, o primeiro método de abordagem que a gente tem em relação a essas pessoas. Eu costumo, de forma bem didática, embora eu compreenda que os rumos da história social da vida das pessoas com deficiência, ela não seja uma história tão linear, não é uma história, né, sucessiva, com fatos e etapas sucessivas, mas eu acho que, de forma didática, a gente pode, né, se classificar, primeiro, numa fase que a gente chama de fase da eliminação, em que, principalmente no período da antiguidade, né, da Idade Antiga, os bebês que nasceram com malformações fetais, com deficiências físicas, eles eram imediatamente, né, deixados à própria sorte, por assim dizer, quando eles não eram eliminados, literalmente. Então, nós temos várias passagens mitológicas, nós temos vários escritos religiosos que retratam, né, que pessoas que nasciam com deficiência física, sobretudo, elas eram abandonadas em florestas, jogadas em rio, ou quando a deficiência física ela era posterior, elas eram rejeitadas pela sociedade. Então, assim, eu digo que normalmente não são fases sucessivas, porque é uma discussão que hoje a gente tem a respeito do chamado infanticídio indígena no Brasil, por exemplo, e em outras comunidades indígenas ao redor do mundo. Há projeto de lei já no Brasil, é um assunto muito delicado, porque a gente vai discutir aí questões ligadas ao multiculturalismo, né, ou ao universalismo dos direitos humanos, mas é uma prática que naquela época ela se justificava, sobretudo porque era um período em que você tinha como meta, como objetivo, ter corpos bélicos, né? Corpos produtivos, corpos voltados para as guerras, e as pessoas com deficiência, nesse sentido, seriam um fardo para a sociedade. Então, posteriormente, a fase da eliminação, a gente, né, e aí com a ascensão do cristianismo, já durante a fase da Idade Média, a situação deles muda um pouco, mas continua muito estigmatizante. É o período em que a gente, na verdade, torna essas pessoas com deficiência algo como se fosse voltado para a diversão pública. Era uma figura jocosa, né? Era algo exatamente para divertir o público.
E até hoje a gente vê, por exemplo, o nanismo, eu não vou entrar aqui no mérito, né, se é ou não deficiência, mas a gente até hoje vê que os anões servem exatamente para programas de auditório em TV de domingo, para servir para diversão pública, para ser né, uma pessoa que vai Até ser, na em verdade, circo mesmo, eu já vi anão sendo usado em circo para diversão. Vídeo arremesso de anão, que é o caso que a gente mais discutiu nos anos 90, né, por causa da dignidade da pessoa humana, né, e esse valor que passou a ser incorporado em vários ordenamentos jurídicos. Até hoje, portanto, essa fase, né, que a gente chama de fase caritativa ou fase da caridade, é porque eles não eram mais eliminados, mas ainda assim eles não eram considerados pessoas de igual valor às demais, não eram consideradas pessoas com iguais oportunidades. Então, esse traço da jocosidade, esse traço de serem consideradas pessoas, né, inferiores, ainda é muito marcante. Mas talvez o modelo que a gente mais tenha que tratar é o modelo que ascende com a modernidade. E aí tem uma frase para mim muito eloquente do Michel Foucault, que eu sempre gosto de mencionar, que no finalzinho da Idade Média, a Europa ela é assolada por causa, e a gente está vivendo uma pandemia agora, mas ela é assolada pela epidemia de lepra. Então, milhares e milhares de europeus morreram naquele período, no final da Idade Média. E a medicina, ela passou a ter um papel na história da humanidade que ela não tinha até então. É a partir dali que a gente começa a falar um pouco da influência da medicina sobre até mesmo como um instrumento de poder. Que até hoje a medicina, na verdade, ela cada vez mais vem crescendo, né? O que o Foucault vai utilizar os termos de biopolítica ou biopoder. Mas é por causa da lepra, portanto, que a medicina passa a ter um papel muito central no contexto europeu, de instrumento de poder, de opressão, de controle social. Só que em determinado momento a epidemia da lepra passa e foram construídos na Europa hospitais gigantescos, chamados leprosários. E esses leprosários ficaram, depois do fim da epidemia, sem uma grande função, né? Eles ficaram, na verdade, vazios. E era necessário, segundo Foucault, achar um herdeiro, um sucessor para a lepra. E a loucura, na verdade, se torna a sucessora da lepra. Na medida em que a medicina, então, ela passa a ter um controle sobre o que é loucura, o que não é loucura, o que é insanidade, o que não é insanidade. Veja que a gente nem utiliza o termo deficiência ainda. O termo deficiência ele vai ser cunhado no início do século XX, no início do século passado. A gente aqui vai utilizar termos com relação a pessoas com deficiência física bem pejorativos, como aleijados, inválidos, e com relação à deficiência mental e intelectual, nós utilizamos termos, né, ligados à loucura ou alienados mentais, também um termo que vai ser utilizado ao longo do século XIX, por força de um grande, né, do pai, talvez, da psiquiatria moderna, né, o Pinel, Philip Pinel, que dá nome, inclusive, a uma série de manicômios no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, nós temos um hospital psiquiátrico chamado Philip Pinel. Mas o ponto central é que esse momento que a gente chama de fase ou de modelo médico ou da institucionalização, o ponto central dele é que a medicina, e aí para mim tem dois pontos que me chamam a atenção, e para ser bem didático aqui, já que é uma live. O primeiro é que a medicina passa a ter controle sobre o que é loucura e o que não é loucura. Ou em termos mais genéricos, Flávia, o que é patológico, o que é anormal e o que é normal. Então, esse muro passa a ser, na verdade, chefiado pela medicina e logo depois pelo nascimento da psiquiatria e da psicologia ao longo do século XIX. Então, a fase da institucionalização é fortemente marcada, portanto, pelo controle que a medicina exerce sobre o muro da normalidade. Então, é a medicina que vai definir, por exemplo, quais são os comportamentos desviantes, quais são os comportamentos fora, né, de um padrão social que seja aceitável. E uma segunda consequência, uma segunda repercussão, portanto, dessa fase da institucionalização, dessa fase, né, do modelo médico, é a exclusão social. A gente chama de institucionalização exatamente porque as pessoas são retiradas dos seus lares, do convívio familiar e comunitário, e são, na verdade, asiladas, né, são internadas em grandes hospitais que nós passamos a chamar de manicômios ou hospitais psiquiátricos mais recentemente. Então, a exclusão, né, e a medicina falava que a grande forma de tratamento dessas pessoas era através do asilamento. Então, é importante mencionar que a gente ainda vive, apesar da CDPD, da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente ainda vive em muitos momentos, como você bem sabe, né, porque a gente está exatamente no momento de transformação, as fases não surgem do dia para a noite.
né? O modelo social não é algo que a lei vai determinar, o modelo social é uma questão cultural. E eu também acho, não sei se você concorda, que os diversos modelos de abordagem da deficiência não é aquela coisa, acabou esse modelo, começou outro. Eles coexistem, né? Eles coexistem. Então, assim, por exemplo, se você for pensar na questão do modelo da prescindência, onde as pessoas com deficiência eram eliminadas, ele ressurgiu durante a Segunda Guerra Mundial, no regime nazista. Ele está hoje aí com as práticas indígenas, como você mencionou, de infanticídio. Então, eu tenho essa visão de que não é uma coisa estanque, terminou esse modelo, começou o outro, e eles estão coexistindo aí. Em 2020 sim. Eles coexistem. Não, como eu falei, o modelo, né, caridoso, da caridade, ele permanece até hoje, o modelo da eliminação permanece até hoje, ou seja, são modelos, na verdade, ou métodos de abordagem que a gente tenta inaugurar e implementá-los, mas com uma série de desafios. Então, essas fases, essas etapas, elas não são lineares e nem sucessivas, mas a gente normalmente demonstra qual momento histórico elas tiveram uma importância maior. Mas fato é que ao longo do século passado, sobretudo com relação à deficiência mental e intelectual, nós passamos a ter aí uma série de fatos em diversos países que foram importantes para o que a gente hoje, né, defende ou para o momento que a gente vivencia hoje. Então, começa desde a reforma psiquiátrica italiana, liderada pelo psiquiatra Basaglia, que foi um movimento muito importante da psiquiatria moderna, lá na década de 40, 50, na Itália. No Brasil, com a Anísio da Silveira, também tivemos um movimento muito importante. Sim, Anísio da Silveira, que mulher, né? Exatamente, mulher. Ou seja, muito importante, através da arte, na verdade, entender o inconsciente, né? E ela sempre contrária as práticas mais cruéis e degradantes que nós tínhamos, como lobotomia, cirurgia da lobotomia, práticas, né, do uso de camisa de força, né, de outros medicamentos. E tem um exemplo maior, né, Flávio? Acho que assim, eu costumo dizer que isso para mim, quando a gente tem um tempo muito resumido, muito pequeno como agora, quem puder ler Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, vai, na verdade, ver os horrores que diversos brasileiros passaram internados no hospital psiquiátrico no interior de Minas Gerais, em Barbacena. Então, assim, era quase um campo de concentração. Praticamente um campo de concentração. Um campo de concentração. Aquilo ali é um troço horrível. O Brasil já foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da Damião Ximenes, no final dos anos 90. Ou seja, nós tivemos a morte de um paciente psiquiátrico pelo uso excessivo da força em relação a pacientes psiquiátricos. Então, sem sombra de dúvida, eu particularmente entendo que a gente está ainda num movimento de transformação. O modelo social não é um dado, o modelo social é um construído que depende da participação social, que depende da conscientização das pessoas e de um posicionamento na medida em que talvez o ponto mais importante do modelo social é a compreensão de que a deficiência não é um problema individual, mas é um problema da sociedade. E aí a gente entra um pouco no que você me pediu para falar, que era no que consiste esse modelo social, né? Esse modelo social, ele vem exatamente para contrariar, ou vem exatamente no sentido oposto do modelo médico. No modelo médico, além desse poder da medicina, a deficiência ela se instaurou como um corpo com lesão, um corpo com limitações. Então a gente sempre focou muito na lesão da pessoa com deficiência. A gente sempre focou muito nas suas limitações. E sempre imputava isso como uma falha individual. Olha, o problema é seu. Você tem a deficiência, portanto, você tem que conviver com as suas limitações. Talvez o grande pulo, talvez o grande ponto, né, que o modelo social tenha trazido com diversas críticas, porque nenhum modelo vem sem críticas, obviamente, é você entender que a deficiência não se resume a uma lesão corporal. É você entender que a deficiência não se resume a um corpo com impedimentos, mas que, na verdade, a deficiência são as barreiras e a estrutura social de poder que oprime, que torna as pessoas com deficiência estigmatizadas, que torna as pessoas com deficiência consideradas socialmente como inferiores, né? E aí, dentro desse contexto, o modelo da deficiência, sem sombra de dúvida, ele supera o modelo médico, né? Não no sentido de que a gente não tem mais que olhar para as lesões, para as limitações funcionais, mas... o modelo médico ele teve a sua contribuição também. Eu entendo assim, que ele já é um modelo superado, ele realmente precisava ajustar algumas questões ali, mas ele também teve a contribuição para a melhoria de qualidade de vida das pessoas com deficiência.
Sim, a gente Que eu vai... vejo alguns autores, eu não sei, desculpa interromper, não sei de que corrente você é. Eu vejo alguns autores demonizando o modelo médico. Eu também não sou extremista. Eu acho assim, é um modelo que precisou ser superado, que realmente ele precisava de ajustes. É necessário olhar para o papel da sociedade como ator protagonista nisso tudo, mas acredito que o modelo médico também tenha sido importante para trazer contribuições. Não, sem sombra de dúvida, assim, essa é uma das principais críticas, já me antecipando, é porque, assim, o modelo social não é um discurso único, né? O modelo social, na verdade, é uma formulação teórica política que a gente vai ter várias vertentes. Então, não existe também um modelo único, né? Ou um discurso de justificativa único para o modelo social. Então, é importante a gente compreender isso. E, em momento nenhum, eu acho que o modelo social, ele supera no sentido de... colocar um fim no modelo médico. Até porque, se a gente for ler até mesmo o primeiro artigo da Convenção e no artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente considera um corpo com lesões ainda, a gente considera a deficiência no corpo com impedimentos. A questão é que esse corpo com impedimentos de natureza física, sensorial, mental, intelectual, ele em barreiras com as barreiras sociais ou interação com as barreiras sociais é que vai, na verdade, gerar essa deficiência. Portanto, até o conceito de deficiência, né, foi alterado, foi modificado ao longo dos últimos anos. Então, na verdade, não vejo como uma grande superação em relação ao modelo, né, médico, mas eu penso que o ponto fundamental foi entender ou foi a compreensão de que a deficiência não é um problema do sujeito deficiente com deficiência, mas é um problema, sobretudo, da sociedade, que continua mantendo uma estrutura, né, de opressão, uma estrutura de discriminação, uma estrutura de exclusão social. E aí o problema é como que a gente vai compreender essas diferenças para poder incluí-los. Porque isso é um movimento, né, não somente, né, de cada pessoa, mas é um movimento também mais amplo, que cabe aí, portanto, aos poderes instituídos, ao Estado, enfim. Entendi. Vitor, uma das críticas que eu tenho lido ao modelo social, tá? Elas são críticas feitas que, como você falou, nenhum modelo está imune a críticas. O modelo social, ele foca muito na superação das barreiras sociais. Lembrando que essas barreiras podem ser de diversas maneiras, né? Porque a gente fala barreiras, as pessoas pensam muito nas barreiras físicas, uma falta de uma rampa e tal. Também. Mas também há outros tipos de barreiras, como, por exemplo, as barreiras atitudinais. São aquelas provenientes das atitudes do ser humano, né, que não consegue incluir e aceitar o diferente. Mas, enfim, uma das críticas que eu tenho lido, formulada por algumas teorias feministas, é de que o modelo social ele não leva muito em consideração a experiência de dor individual da pessoa. Porque há situações de pessoas com deficiência que, por mais que você retire as barreiras, os diversos tipos de barreira, ainda assim aquela pessoa vai apresentar limitações. Ainda assim aquela pessoa pode estar sofrendo com a deficiência, ter a sua experiência individual de dor, e mesmo que todas as barreiras, hipoteticamente, sejam superadas, ainda assim aquela pessoa vai apresentar limitações. Principalmente nos casos de deficiência intelectual grave, enfim. É uma das críticas que eu tenho lido ao modelo social. Queria saber a sua opinião a respeito. Flávia, o modelo social da deficiência, na verdade, ele tem talvez duas grandes vertentes críticas e que eu compreendo que são bem razoáveis, tá? A primeira é que é um modelo que surge ainda muito baseado dentro de um modelo de heteronormatividade, ou seja, dentro de valores machistas e sexistas. Até hoje, se a gente for ver, por exemplo, o símbolo do cadeirante é um símbolo de uma pessoa cadeirante, um homem. Então, assim, a gente ainda tem hoje que trabalhar muito esse modelo social para ele ser mais plural, mais diversificado, para que ele possa adotar, por exemplo, críticas, né, vindas do movimento feminista, que também contribuem para um aperfeiçoamento do modelo social. A interseccionalidade entre deficiência e outros fatores, como, por exemplo, o gênero. Exatamente. As discriminações são múltiplas, e aí nós vamos ter também discriminações relacionadas ao gênero, à raça, né, a questões sociais, que são de todo importantes. Então, assim, nós temos essa primeira vertente crítica do modelo social, que ela nasce, sem sombra de dúvida, lá no Reino Unido, nos anos 60 e 70, muito direcionada a um público, né, voltado aí para homens, enfim.
e pessoas com condições financeiras também, que procuravam, na verdade, ter uma vida mais independente, uma vida mais autônoma, e aí que surgem as cadeiras de rodas com maior autonomia, com respiradores embutidos, enfim, toda essa lógica que você sabe bem. Por outro lado, também há uma crítica consistente que o modelo social, ele se descola um pouco, principalmente originariamente lá atrás, da questão da importância do ponto da saúde e da lesão em si. Então, muitos críticos dizem o seguinte, olha, o modelo social ele foca muito na discriminação e nas barreiras socialmente colocadas, nas barreiras que a sociedade impõe. Mas ele esquece que há também uma lesão, que é uma questão de saúde, que é muito importante em diversos casos. E que mesmo que a gente supere todas as barreiras sociais, aquela limitação, aquela questão da funcionalidade corporal, ela permanece presente, ela continua presente. Então, isso também é uma outra crítica. Mas, assim, são críticas, na verdade, muito mais calcadas em questões teóricas do modelo social do que efetivamente nas repercussões práticas do modelo social. Então, penso eu que é quase como se fosse uma questão do pêndulo, né? Naquele primeiro momento, era muito importante nos anos 90 você reforçar que a deficiência não é somente uma questão de lesão corporal, é uma questão de estrutura social, de poder que oprime as pessoas e que negligencia seus direitos, né? E que não permite uma participação paritária. Mas os estudos mais modernos, ou talvez mais recentes, levam em conta, tanto é que a própria lei brasileira fala, né, em estudos e avaliações biopsicossociais, né, o que também demonstra que a gente tem toda uma preocupação com a história de vida, com a dor, eventualmente, que aquelas pessoas, né, podem enfrentar e com as limitações corporais que, no momento, por mais que a gente tenha tecnologias disponíveis, tecnologias assistivas, adaptações razoáveis, né, enfim, todo um aparato para a melhoria de vida dessas pessoas, elas ainda assim vão ter limitações funcionais, limitações corporais. E vão ter sua dor também, né? De vida. E vão ter a dor, que não somente é uma dor física, em muitos casos, mas também é uma dor pela história de vida. Então, são pessoas que, por mais que a gente supere as barreiras... Dor moral, né? Elas vão ter, em algum momento, maiores discriminações e maiores limitações do que a gente. Isso é inevitável. Então, acho que o modelo social, a crítica, é a formulação inicial do modelo social. Não acho que a crítica é tanto a esse movimento. E o modelo social hoje, na sua formulação teórica, ele foi, né, se agigantando, ele foi se tornando cada vez mais, enfim, um modelo social que de fato atende a todas essas perguntas, né, todas essas respostas, e tenta dar respostas a esse modelo. A gente até já conversou um pouco sobre isso, dizendo que a CDPD deu um pulo ainda maior, que a gente não estaria nem no modelo social, estaria no modelo dos direitos humanos, o que é viável a partir de uma certa perspectiva. Mas eu acho que é um ponto muito importante, Flávia, destacar, é que o modelo social foi muito importante para que o tema das pessoas com deficiência tivesse um foco, para que tivesse um certo protagonismo como tem hoje. Então, assim, acho que é fundamental compreender como que esse modelo, na verdade, tornou esse tema um tema hoje que a gente está discutindo numa live, por exemplo, que impulsionou a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que fez o Brasil rever sua legislação interna por meio do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, né? E é um tema dinâmico. A evolução do conceito da deficiência também é algo que a gente deve considerar. Então, progressos tecnológicos vão acontecendo. Eu estava até estudando recentemente um pouco, né, inteligência artificial no campo da pessoa com deficiência. E até fazendo a conexão com o que você está falando com a pergunta da Priscila aqui. Ela pergunta como fica a questão estrutural como a deficiência de acessibilidade. Né? Conectando o que você está falando aí das tecnologias, enfim. Acho que um ponto importante para a gente mencionar, e você falou muito bem, é que as barreiras sociais elas não são somente arquitetônicas ou de acessibilidade com rampa. E no Brasil a gente ainda tem um problema de acessibilidade com rampa. Só que são barreiras arquitetônicas, são barreiras jurídicas, são barreiras tecnológicas, são barreiras atitudinais, como você disse. O EPD mesmo elenca aí umas 5 ou 6 barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam diariamente, né, no acesso não somente aos lugares, aos espaços públicos, mas também no acesso aos seus direitos. Então, é toda uma necessidade da linguagem jurídica mudar. A pessoa que vai ser normalmente curatelada sequer sabe o que aquele procedimento, né, significa.
ela sequer imagina entrar dentro de um tribunal, participar de uma audiência, participar de uma perícia médica. Então, são barreiras que são colocadas que são muito mais profundas do que a gente sequer pode imaginar, né? E que vão desde uma questão de linguagem mesmo, de acessibilidade comunicacional, que é muito importante a gente falar sobre isso. Tivemos aí, estamos vivendo a pandemia e algumas campanhas de conscientização, lave as mãos, né? Não estavam o aplicativo para o auxílio emergencial, né? Não era um aplicativo acessível. E aí, como é que fica? Olha as barreiras sociais aí. O modelo social. Mães que fazem máscara com essa parte da boca transparente, né? Para que você possa fazer leitura labial. Então, assim, você tem uma série de questões que são muito importantes. Agora, a gente chegou em 2020 num momento de pandemia, já que você mencionou o tema. E a gente convive com extremos. Então, assim, no Brasil, a gente ainda tem que brigar em diversos lugares do país para ter rampa para as pessoas acessarem serviços públicos essenciais. E, ao mesmo tempo, a gente tem um caso, por exemplo, da inteligência artificial que vem mudando em alguns lugares do mundo a vida de pessoas com deficiência, permitindo que elas tenham uma vida com uma qualidade maior, permitindo que elas tenham uma maior independência, né? Então, se a gente, né, por exemplo, pensar no Stephen Hawking, né, e todo o aparato tecnológico que foi criado pela Intel para ele, em que ele conseguia digitar lá uma série de palavras por minuto, em que ele conseguia, na verdade, se expressar e se comunicar com o mundo e continuar sendo um dos maiores astrofísicos, né, da humanidade, que a história da humanidade já teve, a gente percebe como que é uma história de extremos. Então, tem pessoas com deficiência que sequer conseguem ingressar no INSS para pedir auxílio assistencial, como você, defensora pública, bem sabe. E a gente tem hoje já a tecnologia à disposição de pessoas com deficiência, que são aplicativos, né, que facilitam a acessibilidade e que nos fazem, inclusive, repensar numa espécie de corpo biônico, né? Até que ponto esses aplicativos ou uma série de outros aparatos tecnológicos vão mudar a vida das pessoas com deficiência, permitindo que eles tenham uma participação social mais efetiva. Estava lendo uma matéria também esses dias de uma professora dizendo que hoje com o aplicativo ela já consegue ler uma série de documentos, que ela consegue ler uma série de textos que antes ela não conseguia, que ela não tinha acesso, né? Então, penso que sim, que a estrutura, na verdade, e aí no Brasil a gente tem um problema de efetividade mesmo da lei, mas acho que a estrutura social, para responder um pouco a pergunta que você acabou de me fazer, né, da sua colega, a estrutura social, nem sem a lei, ela tem às vezes uma função promocional, como a Flávia bem sabe. E é muito importante que o EPD, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tenha essa função promocional na sociedade. Mas a promoção de determinados valores, que seria exatamente o valor do respeito integral, absoluto à pessoa com deficiência, ela não vem do dia para a noite com a lei. Então, é mesmo um processo de formiguinha. É o que a Flávia está fazendo aqui, sou o que eu tento fazer através das minhas obras, a participação em diversos congressos, é disseminar o que a gente entende hoje por pessoa com deficiência, quais são os principais desafios da implementação, né, dos seus direitos fundamentais e quais são as dificuldades que essas pessoas enfrentam diariamente para ter os seus direitos fundamentais assegurados. Então, a gente não está nem falando de outros direitos. Eu estou falando do direito de ir e vir, estou falando do direito à convivência familiar, estou falando do direito à sexualidade, estou falando do direito, né, de ter filhos, estou falando do direito de casar e manter união estável, estou falando dos direitos do dia a dia, direitos que, para a gente, já foram conquistados, a gente às vezes nem percebe que é um direito, mas que para essas pessoas se torna, na verdade, né, quase que uma via crucis, que ela tem que ir em 400 cartórios para poder realizar o casamento, tem que procurar um advogado para eventualmente ir lá e falar que as pessoas com deficiência podem casar, né? Elas têm que enfrentar, às vezes, casos de esterilização compulsória, né? Que vira e mexe, a gente sempre sabe de uma decisão ou outra, ou de um caso ou outro, de pessoas que ainda defendem essa prática, né, odiosa, para dizer o mínimo. Então, acho muito importante que essa estrutura de opressão ela comece a mudar a partir do momento, obviamente, que a gente passa a ter uma maior sensibilidade, né, e o conhecimento. Porque sem conhecimento do que está acontecendo, de fato, a gente continua ainda com a visão anterior, né? E eu não sei se... E até vou jogar um pouco uma pergunta para você, Flávia, eu não sei você, mas eu hoje... sou muito grato por lá atrás ter escolhido em algum momento da minha vida trabalhar com a questão da deficiência, porque na verdade, por mais que eu tenha produzido, né, muitos textos, né, sobre o assunto, enfim, eu acho que o assunto mudou muito mais meu modo de ver o mundo do que eu particularmente, né, tenha mudado
e, enfim, ajudado mais essas pessoas. Acho que é um tema que transforma a gente, é um tema que a gente passa a ter mais Com empatia, mais certeza. sinceridade, mais compaixão, que a gente passa a ver que realmente o diferente é só diferente, né? E nada mais. E que não é nem menor, nem Concordo pior, nem plenamente com melhor. você. Então, eu espero que também o tema tenha te mudado como pessoa, como me mudou na Com prática. certeza. Não apenas como profissional, né, me ajudou, tem me ajudado a crescer como profissional, mas principalmente como ser humano, né? A gente realmente começa a perceber que nós também temos as nossas diferenças, todos somos diferentes, né? E da mesma forma que a gente quer respeito, inclusão e igualdade, as pessoas com deficiência também querem. Então, assim, você se transforma muito como ser humano. Eu que trabalho diretamente com associações e pessoas que, enfim, afins ao tema da deficiência, eu acompanho o sofrimento daquelas pessoas no dia a dia, a dificuldade, né, que você falou. Às vezes a gente é simples, eu vou ali no correio colocar uma carta, eu vou numa festa, né, no passado eu estava em Ipanema, e eu queria ir num restaurante em Ipanema, super badalado, eu queria ir no banheiro. E o banheiro ficava lá em cima, só tinha o único acesso ao banheiro era através de uma escada enorme. E eu falei assim, gente, eu já militava com o tema das pessoas com deficiência. Como é que fica um cadeirante que queira frequentar esse restaurante e precise ir ao banheiro? Não só o cadeirante, mas também uma gestante, um idoso. Ele não tem direito de sentir vontade de ir ao banheiro aqui? Aí eu perguntei se é o garçom, não, se ele quiser ir ao banheiro, ele vai na rua, ali no banheiro químico e paciência. E é um ponto que a gente não falou no início, né? Mas a gente está falando, na verdade, da maior minoria do mundo. A gente está falando de quase 25% da população mundial, de quase 15% da população brasileira. A gente está falando, na verdade, de um tema que conecta, né, muito facilmente com a questão da pessoa idosa, porque é exatamente nesse processo de senescência, nesse processo de envelhecimento corporal e mental também, que a gente vai tendo uma locomoção reduzida, que a gente vai tendo problemas de locomoção, que a gente vai tendo, logicamente, que sendo mais, né, propenso a ter doenças neurodegenerativas. Então, até mesmo a curva demográfica, que é exatamente de ampliação da população idosa, e a gente está observando isso em diversos países do mundo, do Brasil, né, há um aumento significativo da população idosa, é que a deficiência antes era algo restrito a algumas pessoas. E aí é quase como se fosse um castigo divino, né? Historicamente, quando a gente vai ler a deficiência, parece que é um castigo divino. Em muitas histórias, em muitos livros que eu já li, na verdade, a deficiência era quase como se fosse, olha, Deus te castigou, mas isso é um problema seu, não é um problema nosso. E hoje a gente sabe que quanto mais a gente vive, provavelmente a gente vai ter deficiência em algum momento da vida. Até porque a alternativa de não viver durante muitos anos não é uma alternativa que talvez a gente prefira, que é a morte. Então é possível que nesse processo em que as pessoas estão vivendo 70, 80, 90, 100 anos, sem sombra de dúvida, né, em algum momento da vida, se a gente sobreviver esse tempo, a gente vai experimentar alguma forma de deficiência. Que seja uma deficiência Eu já experimentei. moderada, grave. Eu já experimentei uma situação temporária, foi quando eu quebrei o tornozelo em 2011, né? E aí tive que até o tornozelo, né, o ortopedista colocou o tornozelo de novo no lugar e fiquei eu ali, sem conseguir andar, botar o pé no chão, e depois, quando voltei a sair na rua com a minha bengala, então, a todas as dificuldades para pegar um ônibus, um metrô. Então, assim, foi uma situação temporária que passou, mas eu experimentei. É o que você falou, todos nós, em algum momento, vamos experimentar isso. Exato. E aí eu acho que isso ajuda muito a gente a compreender o mote central do modelo social da deficiência. Entender que não é uma questão individual, não é somente um corpo com lesões corporais, não é somente um corpo com impedimentos, mas são as barreiras estruturalmente, socialmente colocadas que impedem essas pessoas de participar em igualdade de condições com as demais pessoas sem deficiência. Então, na verdade, e acho que é um processo de auxílio recíproco, né? Porque somente com o olhar das minorias é que as pessoas sem deficiência, elas vão conseguir ter um olhar com uma maior alteridade para a diferença. Então, é muito importante a gente também mencionar isso. Incluir as pessoas com deficiência não é um ato de altruísmo,
não é um ato de benevolência, não é porque nós estamos sendo pessoas melhores, não. Na verdade, é porque a condição humana nos impõe que todas as pessoas, indistintamente, têm igual dignidade, têm igual valor. Né? Isso, na verdade, para mim, é um postulado, né, da condição humana a partir do momento que a gente tem a dignidade como valor central e fundante do nosso ordenamento. Então, a inclusão social não passa por um ato de benevolência, não passa por um ato de altruísmo. Entender o outro como diferente, entender as suas limitações, também passa, logicamente, por compreender a própria condição humana. E é exatamente no festejo dessa diversidade humana que a gente tem que, né, defender de forma intransigente, né, inarredável os direitos das pessoas com deficiência. Porque não é uma benesse do Estado, não é um favor legal, mas é um direito deles enquanto seres Claro. E tem uma outra pergunta, concordo plenamente com você, né? Não é, eu até uma vez coloquei isso num texto meu também, não é favor, não é uma coisa bacaninha que eu estou fazendo, né? Não é nenhum favor, é um dever. E até bom que a gente reflita, porque quando também se fala em deficiência, as pessoas, isso aí é problema do governo, inclusão social de pessoas com deficiência, inclusão escolar, inclusão no esporte, isso é problema do governo. Não. Isso é problema do governo também, mas isso é problema meu. O que eu, dona de casa, o que eu, engenheiro, o que eu, defensora pública, o que eu, professor, o que eu, estudante universitário, o que eu posso fazer dentro da minha realidade para ajudar na superação dessas barreiras sociais. Então, assim, é um problema de todo mundo que está aqui assistindo essa live, por exemplo, com certeza. Isso é imposto pelo modelo social e atualmente é imposto, né, por força constitucional, já que a convenção tem status de emenda constitucional no Brasil, e também por força do EPD. Né? A deficiência não é um problema individual, é um problema de todos, da sociedade, do Estado, da família, da comunidade. Então, é um papel que todos nós, na verdade, temos que ter, não somente agora por uma questão de consciência ou de conscientização social, mas também por uma questão de um comando legal, um comando com status, com índole constitucional. E é essa grande transformação que a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência opera no Brasil. Que, como você mencionou bem, mas acho que vale também aqui a gente só destacar, né, para quem está nos acompanhando agora, essa convenção ela tem algumas características muito peculiares, além da sua importância pelo próprio tema que trata. Mas ela consolida de uma vez por todas a pauta dos direitos da pessoa com deficiência como direitos humanos, que já era um movimento que começa no final dos anos 90, e aí, sem sombra de dúvida, ele se fortalece muito com as discussões que acontecem no âmbito da ONU no início dos anos 2000. Então, a convenção ela vem, na verdade, para sedimentar. Olha, os direitos da pessoa com deficiência são direitos humanos. E essa pauta, portanto, passa de ser uma mera reivindicação e passa agora a estar, né, endossada por meio de uma convenção. Essa convenção também tem um outro aspecto importante, né, Flávia, que eu acho que é sempre bom e útil a gente mencionar. É a primeira convenção sobre direitos humanos deste século. Então, as pessoas com deficiência, finalmente, no alvorecer desse século, no iniciar desse novo século... E a primeira incorporada pelo Brasil com status constitucional. E a primeira incorporada no Brasil com status constitucional por causa de uma reforma que teve na Constituição em 2004, a chamada Reforma do Judiciário, que incluiu o parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição. Então, assim, são muitos simbolismos, eu acho, né? E teve uma profunda participação dos movimentos... das próprias pessoas com deficiência. Então, não é uma gerando o slogan "Nada sobre nós sem nós", né? Que é um slogan, para quem não sabe, é um slogan das pessoas com deficiência, que significa o quê? Tudo que disser respeito à pessoa com deficiência, política pública, projeto de lei, tem que ter a participação de instituições que defendem os direitos das pessoas com deficiência. É o lugar de fala da pessoa com deficiência. Então, por todos esses pontos elencados, eu acho que é uma convenção muito simbólica. No Brasil, ganha um simbolismo ainda maior por causa da força constitucional, da hierarquia constitucional que ela tem, e logo depois por causa da promulgação da Lei Brasileira de Inclusão. Então, assim, são muitos pontos importantes para que a doutrina brasileira finalmente acordasse. E para que todas as autoridades competentes, Defensoria, Ministério Público e Poder Judiciário, também acordassem. Porque as barreiras, elas também são jurídicas, né? Nós temos movimentos hoje muito importantes, tanto das defensorias públicas estaduais, dos ministérios públicos estaduais, do próprio Poder Judiciário, mas, como você sabe, algumas delas ainda são insuficientes.
e é necessário também uma organização interna para que a gente possa atender esses comandos, que, como a gente está falando aqui, buscam principalmente, Flávia, acho que se a gente pudesse falar, a gente está muitas vezes preocupado com a questão da inclusão, mas eles querem muito mais que serem incluídos, né? Eles querem ser tidos como pessoas de igual consideração, de igual valor. Eles querem não ser discriminados pelo mero fato da deficiência. Eles querem ter uma vida independente, eles querem ter autonomia para decidir sobre aspectos ligados à sua vida, ao seu corpo, né, à sua privacidade. E já que você falou dessa questão existencial, era uma pergunta também que eu queria te fazer. O modelo social, ele mexe muito com a teoria das capacidades, tá? Assim, bem simplificando aqui, porque senão a gente poderia ficar horas e horas falando da teoria das capacidades, mas bem de forma bem simples e resumida, a pessoa com deficiência, ela passa a ter autonomia para decidir os atos existenciais da vida dela, como, por exemplo, o exercício da sexualidade, a constituição de casamento e união estável, os exercícios reprodutivos, como ter ou não ter filhos, né, constituição de família, tudo isso. E muito se fala sobre a questão da pessoa com deficiência intelectual, deficiência mental e o exercício desses direitos existenciais, como, por exemplo, o exercício da sexualidade e a possibilidade de constituir família e ter filhos. Que o modelo social, ele mexe na teoria das capacidades e permite, como eu falei, muito resumidamente, ele vai permitir que isso ocorra na prática. E por outro lado, ao mesmo tempo em que ele permite, há um movimento de preocupação, né, de que as pessoas, por exemplo, com deficiência intelectual, deficiência mental graves e severas, elas não teriam discernimento para poder exercer a sua sexualidade, para poder exercer direitos reprodutivos e constituir família, seja por casamento ou união estável. Qual é a sua opinião sobre isso, Vitor? Como você enxerga toda essa situação? É quase que a pergunta de $1 milhão, né, Flávia? Porque é um tema muito extenso, como você sabe, é o tema que talvez eu mais trabalhei sobre as pessoas com deficiência, porque impacta, eu sou professor de Direito Civil, impacta talvez o elemento estrutural de toda a dogmática civilista. Então, a capacidade ela é fundamental para a celebração de negócio jurídico, para a celebração de casamento, para a realização de testamento, né, para que você se torne proprietário, né, em diversos casos. Então, assim, ela impacta a um só tempo diversos institutos muito tradicionais de direito civil. E a pessoa com deficiência, ela sempre, eu sempre costumo dizer o seguinte, juridicamente, a exclusão imposta pela medicina foi absorvida no direito através da teoria das capacidades, no momento em que a gente passa a considerar as pessoas com deficiência mental e intelectual, que o Código Civil 16, para quem não sabe, chamavam de loucos de todo gênero, para você ver como era uma figura, um termo pejorativo, para dizer o mínimo. Sim. E também incluía lá surdo-mudo, por exemplo, como, né, também incapaz, enfim. Mas a gente foi evoluindo ao longo do século passado para entender que somente as pessoas sem discernimento, ou seja, as pessoas com deficiência mental e intelectual, de forma reduzida ou sem esse discernimento, seriam consideradas aí relativamente incapazes ou absolutamente incapazes. Sem sombra de dúvida, o impacto maior da CDPD é quando ela diz que todas as pessoas têm capacidade jurídica. As pessoas com deficiência, elas têm capacidade jurídica. Se discutiu muito no início uma certa resistência, o que seria capacidade legal, que é o termo que a Convenção utiliza, para quem não sabe, se aqui no Brasil seria capacidade jurídica ou capacidade de fato. Mas ainda bem que o próprio comissariado da ONU, né, por meio dos seus informes, como você bem sabe, já decidiu que, na verdade, é a capacidade de fato que a Convenção trata. E aqui no Brasil, a gente permaneceu com a estrutura do Código Civil de 2002, que era uma estrutura discriminatória, para dizer o mínimo, que utilizava ainda termos muito pejorativos, como discernimento reduzido e como desenvolvimento mental incompleto, um termo também pavoroso, né, que se manteve. Somente com o Estatuto da Pessoa com Deficiência que a gente teve a alteração dessa estrutura, né, do rol da capacidade. Acho que talvez o principal ganho que a gente teve foi a deficiência não é mais causa única e exclusiva para limitar a capacidade de uma pessoa. Ou seja, não é mais uma causa que justifique a incapacidade da pessoa. Então, nesse ponto, acho que é muito importante essa profunda reforma que a Convenção, né, determinou que cada país membro, né, fizesse. O Brasil foi um pouco nessa linha. Só que a deficiência por si só, ela não é mais causa. Só que a gente teve que criar um critério genérico.
um critério que não fosse mais discriminatório. E aí o Código Civil diz lá que ele não pode exprimir sua vontade de forma permanente ou transitória de forma válida. Ou seja, a expressão da vontade de forma válida hoje é um critério genérico para pessoas com deficiência ou sem deficiência. Elas vão poder ser declaradas ainda relativamente incapazes e o próprio EPD permanece com o Instituto da Curatela, que é fortemente criticado, como você sabe, pela ONU, né? Por força do comissariado da ONU, a curatela não se mantém mais ou não se adequa muito bem ao modelo de apoios, que é o modelo preconizado pela Convenção. A gente deveria ter criado outros institutos, como outros países criaram, vide Portugal, que apesar da demora, criou agora a lei do maior acompanhado, em substituição à inabilitação, né, e à incapacidade, que era o regime anterior, né, no Código Civil português. E no Brasil a gente manteve curatela. Eu, no meu doutorado inteiro, como você sabe, Flávio, eu tento salvar curatelas de alguma maneira, porque a gente não tem outro instituto. Mas é um fato que a curatela ela tem ainda, historicamente, um tom pejorativo. Ela tem um tom discriminatório, ela tem um tom de limitação excessiva da pessoa com deficiência. Qualquer livro que você pegue, você vai verificar que até hoje a curatela, na verdade, né, atribui poderes sobre a pessoa e sobre os bens do curatelado. O termo interdição, que até hoje o Código de Processo Civil mantém, é um termo também muito pejorativo, né? A gente... eu tenho essa experiência familiar, porque eu tenho um parente, né, que é curatelado, já foi curatelado há muitos anos, antes da Lei Brasileira de Inclusão, só fazendo parênteses aqui, porque ele não tem condições. Não tem realmente, o grau de deficiência dele já chegou no nível que ele não tem condições de gerir a própria vida. Mas, enfim, desculpa, foi só Não, eu concordo que a gente tem que ter modelos, né? O modelo de apoio me impõe que eu tenha instrumentos de proteção, eu não tenho dúvida sobre isso. A questão é que a gente tem que hoje redefinir, reformular, né? Eu costumo dizer nos meus textos que a curatela foi refundada. Então é importante a gente, ainda que a gente use o termo curatela, a gente não deve mais se apegar ao modelo da curatela anterior. Tem que ser uma curatela sobre um novo prisma, tem que ser uma curatela sobre um novo perfil, que é o que eu venho defendendo ao longo dos últimos anos. Então, não é nenhuma questão de nomenclatura, Flávia, mas é porque, às vezes, os termos têm um peso muito grande, que é o que a gente vem verificando ao longo aí dos últimos anos. Mas, ainda assim, o EPD continua falando de curatela, então, né, a gente ainda utiliza esse termo sem problema nenhum. Mas mesmo a pessoa sob curatela, ela pode exercer os seus direitos existenciais, né? A curatela hoje ela está mais para o patrimônio. Me corrija se eu estiver errada. Não, em regra, o artigo 85 diz que a curatela somente alcança situações patrimoniais ou negociais e no próprio parágrafo primeiro ela mantém o que eu chamo de núcleo duro da existência da pessoa com deficiência. Ou seja, a curatela não dá poderes ao curador de decidir sobre casamento, união estável, privacidade, direito ao voto, direito ao próprio corpo. Que sexo, enfim, tudo isso. Elencados no próprio artigo 6º. Então, aqui há que se fazer uma leitura conjunta do artigo 85 com o artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. É lógico, Flávia, que nenhum direito absoluto e todas as situações, às vezes, têm um grau de excepcionalidade. Então, por que eu digo que, em regra, a curatela somente alcança direitos patrimoniais? Um ponto é muito pacífico. Eu sempre vou ter aquele caso em que, eventualmente, a própria pessoa com deficiência pode colocar sua vida em risco. Ela pode tomar decisões que são decisões que atentem completamente contra a sua dignidade, a sua integridade psicofísica. Eu fico pensando, por exemplo, uma pessoa com um grau de deficiência intelectual grande, né, alto, e ela recebe uma proposta para fazer sexo, tá? Uma moça com grau de deficiência intelectual alto, ela recebe uma proposta para fazer sexo. Ela tem o direito ao exercício da sexualidade dela. Eu estou botando aqui as controvérsias que eu leio, que eu vejo, enfim. Ela tem direito ao exercício da sexualidade dela. Mas até que ponto ela sabe realmente o que ela está fazendo? Ela não poderia ser facilmente vítima de um abuso sexual, né? Inclusive tem aí na legislação penal o estupro de vulnerável. Como fica isso na prática? A própria convenção, na verdade, determina que, apesar de se conceder autonomia à pessoa com deficiência, ela deve ser protegida contra todos os abusos e pressões indevidas. Então, assim, a convenção, ela para mim é muito ponderada nesse sentido e é óbvio que a gente tem que dar a autonomia na medida em que essas pessoas vão poder tomar decisões que, de fato, sejam livres, que não sejam coagidas por terceiros e nem que sofram influências indevidas.
que é o caso, obviamente, de pessoas que amputam o próprio corpo ou partes do corpo, né? Que aí, nesses casos, talvez a curatela vai ter que retirar o direito ao próprio corpo, de pessoas com deficiência que talvez não tenham, e aí a avaliação, o estudo social e a perícia médica vão definir, né, quais são esses pontos, essas questões que precisam, né, ser bem definidas na curatela. A questão que eu acho que é fundamental que a PD trouxe, o Estatuto trouxe, é que a curatela não é mais genérica. A curatela agora é quase como se fosse um modelo terapêutico exclusivo daquela pessoa. É preciso que a gente não trate mais as perícias de forma generalizante, é preciso que a gente não trate mais a pessoa com deficiência como... O modelão, né? Um modelão, como se fosse uma pessoa com... Curatela, modelão, já está ali o modelão, com todo respeito, se tiver algum magistrado aqui, mas já está ali o modelão de curatela, muda o nome da pessoa, muda o nome, e assim como também defensores e advogados que vão, né, ajuizar uma demanda relativa à curatela, só muda o nome e manda ver, bota no judiciário. Então a gente tem que ter essa cautela. Advogados, defensores, a aquisitação, por exemplo, que é a mesma aquisitação que você usa para todo mundo, né? É muito comum a gente ver, às vezes, promotor, defensor e advogado, vou colocar todos os operadores de direito aqui, utilizando a mesma aquisitação para todas as pessoas com deficiência. O que, na verdade, sem sombra de dúvida, também é um absurdo. Mas só para responder aqui, Flávia, se você me permite, tem uma pergunta interessante. Claro. Acho que é do Wemer, ou Venmer, desculpa, não sei pronunciar seu nome. Ele fala se tem alguma... O Emer, deixa eu só te deixar, o Emer é defensor público no Distrito Federal e ele é pessoa com deficiência. Prazer. Então, ele conhece muito bem o tema, militou aí, tem deficiência desde criança, né? A gente já tive o prazer tem o prazer de trabalhar com ele. Então, assim, ele fala com conhecimento de causa mesmo, porque ele já enfrentou muitas dessas situações aí que você estava falando. Mas, desculpa, só tinha que falar quem era o Emer. Imagina, pode continuar. Só fica de olho aí, na verdade, Flávia, com relação ao tempo da live, né? Porque eu fico com medo, às vezes, da live cair, enfim. Mas o ponto central, eu vou ligar aqui minha luz novamente, tá? Mas o ponto central que eu acho que eu tenho que mencionar para vocês é o seguinte: a tomada de decisão apoiada é mais um instrumento de apoio que veio com o EPD, foi incluído no Código Civil por força do artigo 1783-A. E o principal ponto que ele é criticado, Wemer, como você sabe, é a participação do Ministério Público, a burocracia excessiva e ter sido judicializado. A gente tem hoje uma doutrina que vem aí, na verdade, militando para tentar, né, desjudicializar a tomada de decisão apoiada. Porque o que a gente mais escuta na prática é que, como são pessoas plenamente capazes, porém vulneráveis, às vezes é muito mais fácil você optar pela via da procuração, outorgando poderes para alguém, né, te representar, enfim, atuar em alguns atos da vida civil, e a tomada de decisão apoiada, de fato, ela acaba impedindo. Eu, particularmente, acho que é excessivo. O comissariado da ONU critica, sem sombra de dúvida, essa judicialização da tomada de decisão apoiada. Acho que é por isso que, às vezes, é uma medida que tem sido razoavelmente pouco utilizada, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Ela não é um instituto muito utilizado. Eu vejo na minha prática como defensora pública muito pouco. Então, muito pouco mesmo. É um problema, porque é um instituto que poderia ter uma utilidade muito maior. Vitor, nós estamos com... A conversa é tão boa, 1 hora é muito pouco. Nós estamos com 20 segundos restantes. Tem mais alguma colocação? Não, eu agradeço. Bom, muito obrigado. Eu só queria te agradecer, tá, pessoal? Mais uma vez aqui o livro do Vitor sobre a curatela. Muita coisa que ele falou tá nesse livro, vale a pena ler. Para mim, tem